Olá, minha gente, tudo bem? Novamente, mais uma questão de reforma, assunto importante para esta época de vestibular. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vários fatores contribuíram para a eclosão da reforma protestante. Abaixo marque a opção que não diz respeito ao fato citado. Na realidade, o que nós temos são vários processos, cuja origem está lá na chamada Baixa Idade Média. Não podemos esquecer que na Baixa Idade Média nós temos um renascimento urbano, temos consequentemente uma revolução comercial, temos o surgimento da burguesia, importantíssimo. Quase que contemporaneamente nós temos os reis indo em direção ao poder, suplantando os senhores feudais, submetendo-os ao seu poder. É a chamada formação das monarquias nacionais. Mas não podemos esquecer que existe um processo cultural aonde se resgatou a cultura greco-romana que estava adormecida na Idade Média. A Idade Média, não esqueça você que nós temos o domínio da Igreja, e esse domínio fez com que o mundo medieval se tornasse teocêntrico, ou seja, sempre voltada para as coisas do céu, para as coisas da religião e para Deus. Mas, na Baixa Idade Média, no final dela, nós temos o resgate daquela cultura que predominou na Antiguidade Clássica, a cultura grega-romana, que analisava, discutia, pensava e era antropocêntrica. Né? E não vamos esquecer que a Igreja, além de ter um papel predominante, um domínio muito grande sobre a sociedade, acabou ocorrendo em alguns erros, né? Vendendo perdão dos pecados, vendendo objetos religiosos, vendendo títulos de alto clero, títulos como bispo, cardeal, né? Havia o comportamento imoral de alguns membros do alto clero, não é mesmo? Então, se você conseguir somar, lembrar esses processos, um processo social, o surgimento da burguesia, um processo político, que é a ascensão do rei ao poder, se tornando absoluto, se você conseguir encaixar que existe uma modificação de pensamento, um renascimento cultural, e se você observar a Igreja cometendo uma série de erros. Inclusive, a Igreja condenava o comércio com lucro, e o lucro era o espírito daquela nova classe, a burguesia. Então, a questão, no caso aqui, ela fica mais simples para nós resolvermos. Vários fatores contribuíram para a eclosão da reforma protestante. Naturalmente. Abaixo, marque a opção que não diz respeito ao fato citado. Fortalecimento da burguesia está corretíssima. Tá? Nós veríamos depois um outro reformista chamado Calvino fazendo a glorificação do lucro, o que muito agradou à ordem burguesa. Formação das monarquias nacionais. Os reis estão indo em direção ao poder, não querem mais a interferência da Igreja nos assuntos de Estado. Então a letra B está correta. Renascimento cultural. Aos poucos o teocentrismo medieval foi sendo deixado de lado e passou a se resgatar aquele antropocentrismo, onde o homem é o centro do universo. E isto não quer dizer que se esqueceu a religião. Letra D. Desmoralização da Igreja em uma época da expansão da fé popular. A ação, como eu disse, de membros do alto clero da Igreja, como bispos, cardeais e até mesmo papas, desmoralizou a Igreja
quanto instituição. E isto, minha gente, né, é importante se lembrar. Desenvolvimento do livre-cambismo como forma de desenvolver e fortalecer a burguesia. Então, fortalecimento da burguesia contribui para a eclosão da reforma? Verdadeiro. Formação das monarquias nacionais contribuiu também para essa eclosão reformista religiosa? Verdade. Renascimento cultural? Muito tranquilamente. A desmoralização da igreja em uma época de expansão da fé popular? Esta questão, ela não corresponde, porque o mundo medieval, ele é um mundo religioso. Mas, se nós observarmos a ação dos membros do alto clero, nessa baixa Idade Média, que já tem um renascimento, uma modificação de pensamento, um espírito mais crítico, faz com que ocorra a reforma protestante. Então, na realidade, a alternativa, a letra D, ela está errada. Por quê? Porque o mundo já era religioso e passou por modificações e não acontecia expansão de fé popular. Então, uma questão bastante razoável, bastante difícil, tem que pensar e analisar. Correto?